Empate com gosto de vitória para o Santos lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentário do vídeo, compartilharem o vídeo também. Aqueles pedidos peculiares de sempre que vocês já sabem. Deem essa força pro canal para que a gente continue crescendo e para que a gente possa continuar levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Conto com a ajuda de vocês. É, a rodada começou de um jeito que o Santista ele dificilmente esperava. Vitória e Corinthians se enfrentaram lá no Barradão e muita gente dava o Vitória como favorito nesse jogo, muito por conta do momento do Corinthians e por conta da vitória que o Botafogo teve sobre o Santos jogando dentro da Vila Belmiro. Mas nós estamos falando do Campeonato Brasileiro, onde os resultados improváveis acontecem e o Corinthians ele venceu o Vitória jogando fora de casa no finalzinho do jogo. Ali um gol do Charles e ajudou o Santos. E é curioso porque esse resultado ele diz muito sobre o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. A gente pode discutir aqui se é um equilíbrio nivelado, se é um equilíbrio por baixo ou por cima, enfim. Mas o Santos venceu o Corinthians na Vila, o Vitória ganhou do Santos na Vila e o Corinthians venceu o Vitória jogando do Barradão. Então isso diz muito sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o equilíbrio que tem o Campeonato Brasileiro. E com esse resultado favorável dessa rodada, o Santos foi para o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, sabendo que precisava fazer o seu dever de casa, que só os 3 pontos se interessavam, e para o Santos conseguir abrir uma diferença aí de 3 pontos para o Vitória na briga contra o rebaixamento, tendo um jogo a menos. Enfim. E o Vojvoda, ele surpreendeu muita gente. Ele surpreendeu boa parte da torcida do Santos, que pedia para que o Santos jogasse numa formação com 3 zagueiros e que o campo já falava há muito tempo. Ele fez 2 mexidas importantes, sacou o Escobar e sacou o Guilherme e mandou o Santos a campo num 3-5-2, como eu falei, um sistema que a torcida do Santos já pedia há muito tempo, visto que ele utilizava esse sistema com frequência lá no Fortaleza. Luan Pérez pela esquerda, Alexis Duarte pelo centro, Adonis Frias pela direita. E aqui é o ponto chave ou ponto fraco do Santos nesse jogo contra o Botafogo mais para frente. Nós vamos abordar esse tema. Souza pelo lado esquerdo, Igor Vinícius pelo lado direito. Finalmente o Souza recebeu uma oportunidade nesse time titular do Santos. João Schmidt, Roleiser e Vitor Hugo fechavam a trinca de meio-campistas. E o Barreal lá na frente junto com o Lautaro. O Barreal também é uma mudança que boa parte da torcida do Santos já vinha pedindo. O Barreal um pouco mais à frente, jogando pelo lado esquerdo, um lado que ele gosta bastante de atuar, que ele já deixou muito claro que gosta de atuar por aquele lado, jogou na função que o Guilherme vinha fazendo, enfim. Só que nós estamos falando do Santos, e o Santos ele tem o poder de fazer com que a felicidade, a satisfação do seu torcedor em ver o time jogar em um sistema diferente se torne raiva e decepção em pouquíssimo tempo. Porque jogando com 3 zagueiros, na teoria um sistema mais defensivo, você pode se dar o luxo de tomar um gol com 23 segundos do primeiro tempo. E o Santos se deu esse luxo. Aliás, o Santos brigando contra o rebaixamento, ele se dá muitos luxos, né? O Santos se permite muita coisa brigando contra o rebaixamento. Bola nas costas do Adonis Frias, que errou o bote. Ele errou o bote, ele errou o tempo de bola. E o Joaquim Correa fez 1-0 para o Botafogo. E o detalhe desse gol, além do bote errado do Adonis Frias, do espaço que o lado direito da defesa do Santos concedeu para o lado esquerdo do ataque do Botafogo, foi a facilidade como o Botafogo ele construiu a jogada. Porque o Santos sai com a bola, o juiz apita, o Santos sai com a bola vai na defesa, o zagueiro do Santos despacha lá para frente, e o Botafogo rapidamente retoma a posse de bola. E o Danilo vem para o lado direito, passa por 2, 3 jogadores do Santos, serve o Jefinho serve o Joaquim Corrêa, ele faz 1-0 para o time do Botafogo. Então essa facilidade que o Danilo teve na transição da jogada é algo que ele não pode ter, justamente porque o Santos jogava, na teoria e na prática, com 5 homens no meio campo. Então, tendo 5 homens no meio campo, você precisa ter essa pegada, você precisa ter esse dinamismo. E não foi isso que aconteceu. O Danilo teve muita facilidade para fazer essa transição, enfim, fez a jogada praticamente inteirinha do gol do Botafogo, o Botafogo abre o placar é, muito cedo dentro do jogo. E aí tem um ponto, tentando olhar não só o copo inteiramente vazio, de que o Santos ele não se abateu com o gol do Botafogo. E a gente pode falar muita coisa desse time do Santos. A gente pode falar sobre os erros e as mazelas que esse time do Santos vem cometendo partida após partida, sobre a temporada ruim que o Santos vem fazendo.
Mas o Santos já mostrou que não é um time que se abate tão facilmente, principalmente saindo atrás do placar. Você pode citar aí o jogo contra o Vitória, que foi um jogo onde o Santos não teve aquela postura, não teve toda a paciência para tentar empatar o jogo, até mesmo virar. Mas o Santos demonstrou muita resiliência nesse jogo contra o Botafogo, demonstrou contra o Cruzeiro, enfim, em outras partidas também, dentro do Campeonato Brasileiro, contra o próprio Bragantino, jogando dentro de casa. Enfim, o Santos começou a se portar bem depois que tomou 1-0. A partir desse momento, depois que o Botafogo faz o gol, o Botafogo se posta no seu campo de defesa, o Botafogo dá a bola para o Santos e o Santos melhora na partida, muito porque o Botafogo se posta atrás da linha da bola e porque o Santos começa a girar a bola de um lado para o outro. O meio campo do Santos começa a trabalhar muito bem. O Santos teve posse, o Santos teve controle, conseguia girar o jogo e criar algumas situações. O Vitor Hugo, na minha opinião, fez um bom primeiro tempo dentro dessa circulação de jogo, dessa circulação de bola do Santos. O Vitor Hugo foi muito importante porque ele é um jogador muito dinâmico, apareceu do lado direito, apareceu do lado esquerdo. Já falei aqui em outros vídeos, o Vitor Hugo, ele é esse jogador que dá um frescor, que dá um dinamismo para o meio de campo do Santos e ele me agrada bastante. O Vitor Hugo é um jogador que me agrada bastante. Enfim, os dois alas do Santos, eles davam uma superioridade no meio-campo. Por isso que o Santos ganhava muitos duelos, fazia com que o Botafogo tivesse certa dificuldade para sair de trás. Só que mesmo tendo a bola, mesmo tendo todo esse dinamismo, mesmo tendo essa facilidade para girar o jogo de um lado para o outro, e encontrando espaços na intermediária, o Santos não conseguia achar aquele último passe, aquele passe de qualidade para o jogador conseguir fazer uma boa finalização e fazer com que o goleiro do Botafogo trabalhasse. E o Santos fez algo nesse jogo contra o Botafogo que ele fez como no jogo contra o Vitória, que eram muitos cruzamentos na área. O Santos cruzou muitas bolas na área, tanto no jogo contra o Vitória, tanto no jogo contra o Botafogo, que é algo errado, na minha visão. O Santos cruzou muitas bolas, até porque o Santos não tem um centroavante muito alto, né? O Santos tem o Tiquinho, mas Tiquinho no banco não é uma característica do Lautaro Dias ser esse brigador pelo alto, esse cara que vai ganhar a bola pelo alto, enfim, disputar a bola aérea com os zagueiros adversários. Então, o Santos estava fazendo muitos cruzamentos despretensiosos na área, justamente porque não estava conseguindo entrar dentro, penetrar a defesa do Botafogo. E esses cruzamentos, eles não surtiam efeito. Só que um próprio cruzamento, totalmente despretensioso, o Santos chegou ao empate, e aí que a teimosia do Vojvoda ficou exposta. Porque a base do Santos, ela sempre encontra o jeito de se sobressair. A base do Santos, ela sempre encontra o jeito de ficar em evidência. Igor Vinícius, que fazia um jogo muito ruim defensivamente, foi no ataque, cruzou uma bola rasteira, que mais uma vez um cruzamento despretensioso, e o Souza, que é preterido pelo Escobar em muitos momentos, disputou a bola com o zagueiro do Botafogo tentou tirar a bola, mas aí você conta com a presença diária do Souza, que foi muito inteligente, fechando pelo meio da área, fazendo ali o papel do Lautaro Dias. O Souza fechou, o zagueiro do Botafogo tentou afastar, mas o Souza colocou o pé na bola, a bola entra e empata o jogo para o Santos. Depois desse gol do Santos, o jogo ficou mais aberto, porque obviamente o Botafogo jogando em casa teve que sair de trás, o Botafogo precisou se expor, o Botafogo posicionou as suas linhas mais à frente e o jogo ficou lá e cá. O jogo ficou lá e cá, o jogo ficou muito bom, ficou muito interessante. Em uma dessas descidas do Botafogo, que encontrava do lado direito da zaga do Santos ali um porto seguro, encontrava um, um lado direito extremamente desprotegido, extremamente desgarrado, saiu uma tabela entre o Joaquim Correa e um outro jogador do Botafogo, que agora eu não vou lembrar o nome. Joaquim Correa, que aliás não tinha marcado ainda com a camisa do Botafogo, então o Santos consegue mais uma proeza dentro do campeonato. E era óbvio que o Joaquim Correa ele ia fazer esses gols, esses primeiros gols com a camisa do Botafogo em cima do Santos, porque o Santos ele tem esse poder de atrair coisas ruins, né? O Santos nunca consegue quebrar marca boa, é sempre marca ruim. Enfim, o Joaquim Correa desce pelo lado direito, faz uma tabela, recebe na frente, chapa no ângulo do brasão e faz 2-1. E o detalhe desse gol do Botafogo é o seguinte, que quando o zagueiro, o Joaquim Correa, ele tá com a bola e prepara para dar o passe, para sair na frente e receber, o próprio Vojvoda, se vocês repararem no lance, ele faz o movimento de fechar. Ele faz assim, ó, para os jogadores do Santos, fecha, fecha, fecha. E ninguém fechou. Quando o Roggen correr, ele dá o passe e sai para receber, o João Schmidt fala a mesma coisa. Ele faz assim, ó, movimento de fecha, 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 precisamos fechar. Não aconteceu. O Joaquim Correia, ele dá o tapa no meio-campo, no meio-campista do Botafogo, sai para receber. Quem tinha que acompanhar ele, o Igor Vinícius. Igor Vinícius não acompanha, o Adonis Frias demora muito para fechar, ele tem todo o tempo do mundo e a liberdade para chapar na gaveta do Brasão.
Só que o detalhe desse gol do Botafogo também, e aí é algo que eu não gosto de falar particularmente, procuro falar o mínimo sobre a arbitragem nos vídeos que eu faço, é de que houve falta no ataque do Santos. Porque o Santos ele desce em um contra-ataque com o Rollheiser e o Rollheiser é puxado. Nesse lance, o árbitro tinha que ter marcado a falta. O árbitro não marca a falta, deixa o jogo seguir, interpreta uma. Como é que fala agora a palavra? Esqueci. Interpreta uma vantagem do Lautaro Dias. Só que, na minha visão, não era uma vantagem, porque o Lautaro Dias ele estava com 4 marcadores à frente dele. Então, se você recebe a bola com um jogador do seu time tendo 4 jogadores para marcar, isso não é vantagem, pelo menos na minha opinião. O Lautaro Dias, na sequência, recebe a falta do Vitinho, lateral do Botafogo, que deveria ter sido marcado. E aí, aqui eu preciso dar mão à palmatória. Eu vi muitos torcedores do Santos na internet dizendo que o gol do Botafogo deveria ter sido anulado, porque o Botafogo faz a falta, segue o lance e depois faz o gol. Não, porque depois que o Vitinho faz a falta no Lautaro e recupera a bola, o Botafogo toca a bola para trás, né? Tem ali os passes na zaga do Botafogo, enfim. Isso não é caracterizado como uma sequência do lance do gol. Né? Então o Botafogo toca a bola para trás, diferentemente se o lateral direito do Botafogo, Vitinho, tivesse roubado a bola, tivesse ligado o contra-ataque, a bola caísse no pé do atacante do Botafogo e ele tivesse feito o gol. Então acho que o gol do Botafogo não teria que ser anulado por conta disso, mas sim pela falta que o Lautaro sofreu, ou até mesmo o Rollheiser antes desse lance. Enfim, Santos tomou um gol e o momento que era melhor dentro da partida. A partida termina, o primeiro tempo termina, vai para o intervalo e o Vojvoda ele faz mudanças no intervalo. Ele traz o Guilherme para o jogo e saca o Alexis Duarte. E aí, eu até falei no início do vídeo de que eu ia falar sobre o posicionamento da zaga do Santos. E foi algo que me chamou a atenção. Porque o Santos vindo com 3 zagueiros foi um esquema que me agradou. Eu não vou julgar as mudanças do Vojvoda, não vou julgar a mudança de esquema do Vojvoda, só que eu acho que ele posicionou os zagueiros errados, né? Ele tinha que ter colocado o Adonis para fazer a sobra, porque é um zagueiro mais lento, é um zagueiro mais forte, é um zagueiro que consegue ser esse combatente, é um zagueiro que tem a bola aérea melhor que a do Alexis Duarte. O Alexis Duarte, lá no Spartak, se eu não me engano, era o time que ele jogava, né? Ele fazia muito a função desse zagueiro pela direita, às vezes até mesmo um lateral direito, então acho que o Vojvoda ele teria que ter invertido o papel dos dois dentro do campo. Não inverteu e o Santos sofreu demais com isso. E aí o Vojvoda propõe essa mudança, traz o Guilherme para o jogo, saca o Alexis, com essa troca, os alas do Santos passam a ser mais laterais, fechando mais a linha de defesa. E essa mudança do Santos, ela funciona como uma espada de dois gumes, porque o Santos se tornou de fato um time mais agudo por conta da presença do Guilherme, mas perdeu aquele controle da posse no meio de campo. Porque fatalmente, se você tem 5 homens no meio campo, você tem uma superioridade no meio campo do adversário que jogava com 3 meio-campistas. E o Botafogo, com isso, ele cresceu dentro da partida, ele cresceu no segundo tempo, muito porque o meio-campo do Botafogo é um meio-campo muito técnico, teve mais posse de bola e passou a pressionar mais o Santos. Então foram ali 15, 20 minutos de uma certa pressão do Botafogo, muitas bolas na área, bolas aéreas, Brasão fazendo algumas defesas. E aí o Santos, aos poucos, depois desses 15, 20 minutos, começou a sair de trás. O Rollheiser, que fez um primeiro tempo muito tímido, começou a entrar um pouco mais na partida, começou a ditar o ritmo do Santos. E em uma dessas descidas e uma boa triangulação lá pela direita, o Barreal é derrubado dentro da área. O juiz ele não marca nada e ele deveria ter marcado pênalti nesse lance. Como eu falei, o juiz não marcou nada, a jogada seguiu, foi na esquerda, o Souza foi acionado, o Souza fez uma jogadaça, chamou o Vitinho para dançar, o Vitinho caiu na valsa do Souza, Souza levou para o fundo, deu um corte para o fundo, deu um corte para dentro. O Vitinho tentou dar um carrinho, acabou pegando o Souza. E o Santos conseguiu a proeza de sofrer 2 pênaltis na mesma jogada. E aí o árbitro ele poderia escolher o pênalti que ele quisesse marcar, ou em cima do Souza, ou em cima do Barreal. E aí, mais uma vez, entra em cena a base do Santos que consegue se sobressair, que consegue se fazer presente, consegue se manter em evidência. Souza joga, Souza dá assistência contra o Bragantino. Souza joga, Souza faz gol contra o Botafogo. Souza joga, Souza sofre pênalti contra o Botafogo e é extremamente decisivo. E o Souza, tendo essa partida, fazendo essa partida, tendo essa atuação, ele deixou nítido a teimosia do Vojvoda e o que o campo vinha falando há muito tempo. O Souza não pode ser reserva desse time do Santos. Barreal, que vinha fazendo um jogo tímido, pegou a bola, não se escondeu, bateu, empatou o jogo para o time do Santos. Depois do gol, o Vojvoda saca o Souza, que acabou sentindo no lance do pênalti, colocou o Escobar. Não acho que seria uma loucura o Vojvoda fazer essa mudança, mesmo que o Souza não tivesse sentido nada. Acho que seria uma mudança
que teria algum nexo, que teria algum sentido, porque o Santos já tinha corrido atrás do placar, 2-2. Acho que seria interessante ter o Escobar fechando pela esquerda, dando mais liberdade para quem jogasse daquele lado, né? O Guilherme, que tinha entrado na partida, enfim. E aí, uma falta de sorte do Souza também, né? Porque o Souza fazia um grande jogo, certamente iria ganhar uma sequência desse time do Santos contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, e ele toma o terceiro cartão amarelo, né? E vai ficar fora dessa partida. Eh, em um lance muito bobo, em que a arbitragem marcou uma simulação do Souza. Não acho que o Souza tenha simulado esse lance dentro da área no final do primeiro tempo, em que ele vai para dentro da zaga do Botafogo. O Marlon Freitas coloca o pé e o Souza ele meio que trupica no pé do Marlon Freitas, mas não foi pênalti. De fato, não foi pênalti, mas também o Souza ele não simulou de maneira nenhuma. Enfim. Tiquinho vem para o lugar do Lautaro, continuando essas mudanças do Vojvoda. Tiquinho vem para o lugar do Lautaro, o Arão entrou no lugar do Vitor Hugo e entrou bem, fechando bem os espaços à frente da área do Santos, ajudando a desafogar o Santos com bons passes na saída de bola. O Cabalheiro entrou no lugar do Barreal, mas enfim, jogou pouco tempo, não dá nem pra gente falar sobre o Cabalheiro. E pelo que foi o jogo, pelo que foi as circunstâncias, pelo péssimo jogo defensivo do lado direito da zaga do Santos, quando o Vojvoda propôs esse 3-5-2, e pela péssima arbitragem que esse jogo teve, esse empate do Santos pode ser considerado um bom resultado. Quem sabe esse pode ser o ponto que vai livrar o Santos do rebaixamento ao final do Campeonato Brasileiro. E aí, dentro desses erros de arbitragem, eu queria falar rapidamente sobre o Alexandre Matos ter dado uma entrevista durante o intervalo do jogo. Eu acho que é extremamente importante o Santos ter alguém forte nos bastidores a se fazer presente, para dizer: "Pô, nós estamos aqui, nós queremos explicações, nós vamos cobrar essas péssimas arbitragens que vem acontecendo, dentro do campeonato". Só que eu acho que o Alexandre Matos ele fez, de uma maneira não tão boa, ele não fez de uma maneira legal. Primeiro que eu acho que ele não tem que dar entrevista, no intervalo do jogo. Segundo pelo que relatou o árbitro na súmula, o Alexandre Matos foi cobrar o árbitro de uma forma mais veemente no intervalo, enfim. Acho legal o Santos ter alguém que se posicione, mas não acho legal a maneira como o Alexandre Matos fez. Até porque na entrevista que ele deu, ele citou os erros contra o Vitória. Erros que não aconteceram, porque ele falou do pênalti que o Santos sofreu e voltaram atrás, de que fato não foi pênalti, o árbitro e o VAR anularam bem aquele pênalti do Santos em cima do Vitória, e ele falou sobre o pênalti do Brasão, dizendo que não foi, e foi. E foi. O árbitro e o VAR acertaram nesse lance também. Então acho que seria interessante, já que ele, né, queria fazer esse escarcéu todo, falar sobre o jogo do Botafogo, não do jogo contra o Vitória. É, e estar atrás do placar 2 vezes, agora voltando para o jogo, estar atrás do placar 2 vezes e conseguir correr atrás, conseguir competir, pode ser um ganho anímico para esse time do Santos, para a sequência, para as próximas partidas. O próximo jogo é contra o Fortaleza dentro de casa, o Fortaleza que venceu o Flamengo e se colocou como um candidato a sair da zona de rebaixamento. O Palermo está fazendo um ótimo trabalho lá no Fortaleza. Enfim, então vai ser mais um jogo de 6 pontos para o Santos. Esperamos que dessa vez seja com um resultado positivo, que o Santos ele não repita os mesmos erros que cometeu contra o Vitória e possa vencer esse jogo, possa abrir uma distância ali da zona de rebaixamento e quem sabe conseguir dar finalmente uma respirada dentro do Campeonato Brasileiro. Fechou? Para você que ficou até aqui, para você que curtiu esse conteúdo, para você que curtiu essa análise do jogo entre Botafogo e Santos, peço para que você mais uma vez deixe seu like, ative o sininho, comente no vídeo, compartilhe o vídeo, enfim, se inscreva no canal também, dê essa força para que a gente continue crescendo, para que a gente possa continuar falando do Santos e levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.